Fala galerinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo especial, super especial, falando sobre evolução. Então, vamos embora! Primeiro, o que é teoria evolucionista ou evolução? Evolução é o processo de modificação dos organismos ao longo do tempo. Professora, quanto tempo? 1 ano? 2? 10? Não, gente, é ao longo de milhares de anos. Então, evolução é a mudança dos seres vivos ao longo dos anos, beleza? Quando a gente fala de evolução, nós temos dois nomes que são super importantes. Nós temos Jean-Baptiste Lamarck, que foi o primeiro evolucionista. Ele acreditava que Deus criou as espécies e deu livre-arbítrio para elas se modificarem ao longo do tempo. E ele tinha 4 leis principais. A lei da complexidade, ou seja, que os seres vivos foram ficando mais complexos ao longo do tempo. No começo nós tínhamos seres simples, que foram se modificando em seres mais complexos até chegar à nossa espécie. Nós temos também a lei de que os órgãos surgem conforme a necessidade. Por exemplo, um caracol. Nós temos tentáculos na cabeça do caracol. Então, como o caracol ia precisar de estruturas sensitivas, aqueles tentáculos, surgiram na cabecinha dele, tá? Isso segundo Lamarck. A lei do uso e desuso, ou seja, se usa muito aquele órgão, ele vai se desenvolver, se não usa, ele vai atrofiar. Segundo Lamarck, no começo, as cobras tinham patas, tá? Só que como elas não utilizavam, elas foram se atrofiando até sumir. E também temos, por último, que já cai por terra muito fácil, a lei dos caracteres adquiridos, tá? Nessa lei é a herança genética, naquela época não tinha esse termo, que ele dizia que se acontecesse alguma coisa, por exemplo, comigo, o meu filho ia ter a mesma característica. Por exemplo, eu tenho aqui pedacinhos do meu cabelo verde. O meu filho vai nascer com pedacinhos do cabelo verde. Não faz muito sentido, não é? Lamarck disse isso. Essa teoria já caiu por terra. Outro exemplo, se eu cortar o meu dedo hoje, cortei fora o meu dedo, o meu filho vai nascer sem esse dedo. Então não tem muito sentido essa lei de Lamarck, tá bom? Outro nome super importante quando a gente fala de evolução é Charles Darwin, um inglês muito importante que viajou ao mundo Viajou ao redor do mundo no navio Beagle e coletou fósseis, minerais, rochas, plantas, animais, coletou tudo que tinha direito para estudar e fez algumas observações. A primeira observação era que todas as transformações são gradativas. As mudanças levam anos para acontecer. Então a gente volta lá no conceito de evolução. Não são evoluções rápidas, elas levam muito tempo. Chegando, né, depois de algum tempo, a sua teoria, que é a seleção natural, tá? A seleção natural, ela vai dizer que o ambiente vai selecionar as mudanças. Então, o ambiente vai selecionar os mais aptos. Vai selecionar as mudanças, não. Vai selecionar os mais aptos para sobreviver. Então, não é quem é mais forte. Não é a sobrevivência do mais forte. É a sobrevivência do mais apto. Às vezes, nós temos lá por exemplo, uma ave que é toda robusta, toda colorida, não sei o quê. E ela não sobrevive porque ela é muito exposta a predadores. Quem vai sobreviver é aquela ave menor que tem penas mais neutras, que vai se camuflar no ambiente, tá? Esse é um exemplo. Um exemplo clássico quando a gente fala de Charles Darwin são os tentilhões, lá da ilha de Galápagos, né, do arquipélago de Galápagos. Ele analisou que em várias ilhas os mesmos pássaros tinham bicos diferentes. O que ele
observou com isso? Que o ambiente selecionou o mais apto. Por exemplo, em um ambiente era mais abundante insetos, então o bico daquele tentilhão era mais apto para se alimentar de insetos. Em outra ilha, as sementes eram mais abundantes, então o bico dos dentilhões eram próprios para quebrar sementes, eles eram mais robustos para quebrar sementes. Então, ele analisou esses bicos e chegou à conclusão de que o ambiente vai selecionar o mais apto, tá? É importante a gente falar que na teoria de Lamarck, o órgão vem antes da função, tá? Isso é muito importante. O órgão vai vir antes da função. Então, vamos lá. O urso polar ele vai ser branco porque ele vive na neve, tá? O órgão, né, no caso a cor, antes da função. Já na teoria de Darwin, o que vai vir antes vai ser a função. Então, o urso polar só vive na neve porque ele é branco. Entenderam? Se não entendeu, volta e escuta de novo. Então, repetindo, segundo Darwin, o urso polar só vive na neve porque ele é branco. E não ele é branco porque vive na neve. Quer dizer que, como ele vive na neve, né, como ele é branco, ele se mistura no ambiente, certo? Então, ele consegue chegar mais próximo das presas mais fácil, tá bom? Esse foi um vídeo super curtinho, super tranquilo sobre evolução. Qualquer coisa, estou disponível para vocês no meu Instagram. Alguns alunos têm meu WhatsApp, podem me chamar também. E é isso aí, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.